Você sabia que em apenas 13 dias o Congresso Nacional recebeu 33 projetos de lei sobre o mesmo tema? 13 dias, 33 projetos. Um ritmo legislativo tão intenso que superou até o número de proposições apresentadas depois do rompimento da barragem de Brumadinho, uma das maiores tragédias ambientais do país. Mas dessa vez o gatilho não veio da mineração, veio de algo muito mais próximo do nosso cotidiano: a contaminação por metanol em bebidas alcoólicas, que provocou mortes e acendeu um alerta em todo o país. E aí eu te pergunto, o que essa reação imediata revela sobre o funcionamento do legislativo? Quais são os interesses que entram em jogo quando o tema é segurança alimentar e fiscalização industrial? E o que o caso do metanol ensina sobre a importância do monitoramento legislativo e da atuação estratégica em relações governamentais? É sobre isso que a gente vai falar hoje, com base em dados analisados por nós. Eu sou Ana Carolina e este é o Entre Linhas, o podcast da Inteligov. Aqui a gente analisa como decisões políticas e legislativas moldam o ambiente de negócios, as políticas públicas e o futuro do país, sempre com base em dados, tecnologia e muita análise. E hoje a gente vai entender o que está por trás da reação legislativa ao escândalo do metanol e o que esse movimento diz sobre como o poder público reage a crises e pressões sociais. Porque quando o assunto é política, os números sempre contam uma história. O escândalo do metanol provocou uma das respostas mais rápidas do legislativo nos últimos anos. Em menos de 2 semanas, 33 projetos de lei foram protocolados para tratar do tema. E aqui vale reforçar, nós estamos falando apenas de projetos de lei, sem incluir requerimentos, moções, indicações parlamentares. Esses projetos foram apresentados entre 26 de setembro e 8 de outubro de 2025, um intervalo de 13 dias corridos ou de 10 dias úteis. Em média, o Congresso apresentou mais de 3 projetos por dia útil no período imediatamente posterior ao escândalo. Isso mostra o quanto crises de grande repercussão mobilizam o legislativo. Mas também levanta uma questão importante. Será que essa agilidade é sinônimo de efetividade? Ou será que decisões tomadas sob pressão podem gerar redundâncias, sobreposições e até insegurança jurídica? Para responder, é preciso entender como esse levantamento foi feito e o que os dados da Inteligov revelam sobre essa reação. O levantamento foi conduzido pela equipe da Inteligov a partir de um relatório que identificou todos os projetos que continham o termo metanol em seu conteúdo. A equipe cruzou informações sobre autoria, partidos, comissões, emendas e justificativas, construindo um panorama completo da reação legislativa. No total, foram 26 projetos apresentados na Câmara dos Deputados e 7 no Senado Federal. E vale lembrar, esse é apenas um dos recortes possíveis. A metodologia da Inteligov permite criar novas amostragens com diferentes palavras-chave, períodos ou temas correlatos, ajustando a análise conforme o objetivo do profissional. Ou seja, o mesmo processo que aqui ajuda a entender uma crise também pode antecipar tendências e riscos regulatórios em outros setores. E quando a gente olha mais de perto o conteúdo dessas proposições, dá para ver quais caminhos o debate político tomou. A maior parte dos projetos, 63% deles, tem caráter punitivo. São propostas que buscam endurecer penas ou criar novos crimes relacionados à adulteração e falsificação de bebidas. Alguns, inclusive, propõem incluir esses delitos na lei dos crimes hediondos. Entre os exemplos estão o projeto 4.961 de 2025, do André Fernandes, do Partido Liberal,
e também o projeto de lei 4.890, também de 2025, do pastor Gil, também do mesmo partido político. Ambos aumentam penas e criam agravantes em casos de dolo ou organização criminosa. Mas nem todas as respostas seguiram por esse caminho. Cerca de 27% das proposições tratam da rastreabilidade digital da produção e comercialização de bebidas, criando sistemas como o Sistema Nacional de Rastreabilidade e Autenticidade de Bebidas e o Sistema Nacional de Rastreabilidade e Transparência Alimentar, que prevêem o uso de QR Codes e integração com o Ministério da Agricultura e Pecuária e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esses projetos, apresentados por Talíria Petroni, do Partido Socialismo e Liberdade, e Dandara, do Partido dos Trabalhadores, reforçam a tendência de digitalização dos controles sanitários e fiscais. E há ainda outros eixos da discussão: sustentabilidade e logística reversa, recall, assistência às vítimas, fiscalização industrial e controle do metanol. Ou seja, o caso do metanol deixou de ser apenas uma questão de saúde pública e se transformou em um debate sobre regulação, tecnologia, responsabilidade empresarial. E isso fica ainda mais claro quando a gente olha para quem está por trás dessas propostas. O levantamento revela 28 autores individuais de 14 partidos diferentes. O PL lidera com 9 proposições, seguido pelo PSD e pelo PT. 2 parlamentares se destacam pela atuação mais intensa no tema. São eles Áureo Ribeiro, do Solidariedade, e Célio Studart, do PSD. Ambos apresentaram mais de uma proposição. Essa multiplicidade de autores mostra que o tema é transversal e desperta diferentes motivações políticas. Enquanto parte dos parlamentares foca em endurecer penas, a outra parte prioriza transparência, rastreabilidade e prevenção. Ou seja, não existe um único debate sobre o metanol. Existem vários simultâneos, sobrepostos e com impactos diretos na economia e na vida das pessoas. Mas entender quem propõe é só o começo. O próximo passo é descobrir onde essas discussões vão acontecer e é aí que o debate legislativo realmente vai ganhando forma. Todos os projetos devem passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, seja na Câmara ou no Senado. A etapa obrigatória que analisa a constitucionalidade e a juridicidade dos projetos. Na Câmara dos Deputados, 39% das proposições também foram encaminhadas à Comissão de Defesa do Consumidor. Outros 24%, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, e 12% a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. No Senado, as discussões seguem por comissões equivalentes, como a Comissão da Transparência, Governança, Fiscalização e Defesa do Consumidor e a Comissão de Meio Ambiente, antes de chegar à CCJ. Esses espaços são muito importantes, porque é neles que os projetos ganham corpo, mudam de direção ou são unificados. E para quem acompanha o legislativo, entender o movimento nas comissões é essencial para prever o rumo dessas políticas públicas. E claro, toda essa movimentação traz impactos, especialmente quando as propostas envolvem novas exigências tecnológicas e regulatórias. Mais de 2/3 dos projetos sobre rastreabilidade prevêem sistemas digitais integrados e monitoramento em tempo real. Essas medidas podem aumentar os custos de produção em até 3%, segundo as estimativas parlamentares, um peso maior para pequenos produtores e cooperativas. Além disso, há 3 sistemas diferentes em discussão: o Sistema Nacional de Controle de Bebidas e Rastreabilidade Digital e o SINRAT, o que indica risco de fragmentação regulatória.
Ou seja, todos querem melhorar o controle, mas poucos discutem como fazer isso de forma coordenada. E sem coordenação, até boas intenções podem acabar virando burocracia desnecessária. E é nesse ponto que as relações governamentais se tornam fundamentais para aproximar o governo do setor produtivo e da sociedade, garantindo que a regulação seja efetiva e equilibrada. E essa atuação ganha ainda mais força quando é guiada por dados e inteligência legislativa. O caso do metanol, ele nos mostra um retrato de como o Congresso reage a pressões sociais e de como dados bem analisados podem transformar essa reação em compreensão estratégica. Ou seja, em menos de 2 semanas, 33 projetos foram apresentados, o que equivale a um número 70% maior do que o registrado após Brumadinho, como nós vimos no início, mas as crises mudam e a necessidade de acompanhamento técnico, diálogo institucional e inteligência de dados continua indispensável. E para quem quiser saber mais sobre a Inteligov e como é possível monitorar projetos e outras proposições que podem afetar e impactar os seus negócios, não deixe de nos conhecer em www.inteligov.com.br. Eu te espero no próximo episódio e até lá!